Vamos então agora ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim, olha: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem uma significação. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Quem não quer ouvir a voz do seu Pai? Quem não quer ouvir a voz do seu mestre? Quem não quer ouvir a voz do Criador? Eu, você, nós queremos, precisamos ouvir a voz de Deus. Agora, a pergunta que fica é: como ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, eu quero deixar um conselho para você. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos calar todas as outras vozes. Calar todas as outras vozes. Eu fiz o prefácio de um livro de um pastor americano, o Steve Furtick. Eu fiz o prefácio do livro dele, e o título do livro dele é muito sugestivo, é Fecha a Matraca. O que ele quis dizer com fecha a matraca? É como calar, não é, a voz interior, como calar a voz interior para ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos calar muitas vozes para poder ouvir a voz de Deus. Mas eu começo dizendo o seguinte: a primeira forma, e talvez esta seja a mais clara possível, a primeira forma é: Deus fala pela sua palavra. Deus fala pela sua palavra. Veja o que está escrito, em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Eu me lembro que há alguns não, eu era solteiro, né? Há muitos anos atrás, porque eu tenho 36 anos de casado, pô. Então, há muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, e de repente, começou a vir na minha mente, não é? E, de repente, começou a vir na minha mente acusações, não é? Acusações em relação aos meus pecados no passado. Começaram a vir na minha mente acusações, muitas acusações. Eu dobrei o joelho para orar e aquilo me perturbando. De repente, eu li a palavra, de repente eu abri a palavra. E quando eu abri a palavra, Deus falou comigo de forma muito clara, nítida. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 1, caiu aqui. Ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus falou comigo pela palavra. E a melhor maneira de você ouvir a voz de Deus é lendo a palavra. E por isso que nós precisamos ler a palavra de manhã, à tarde e à noite e nela meditar. A segunda maneira de nós ouvirmos a voz de Deus é através de uma visão. Deus fala através de uma visão. Olha a experiência do apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, verso 8. Então, passando pela Mícia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo esta visão.
Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava lá, em Troade. Paulo estava em Troade e, de repente, à noite, ele tem uma visão. Ele vê um homem vestido da forma como os macedônios se vestiam, e ele dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Na verdade, era uma mensagem de Deus para o apóstolo Paulo. Era Deus falando com o apóstolo Paulo, Deus ministrando, dando uma direção para Paulo. Então veja que Paulo está tendo uma visão. Ele está tendo uma visão. Agora, Deus não fala apenas através de uma visão. Deus também fala, número 3, Deus também fala através de sonhos. Deixa eu explicar algo aqui. Nem todo sonho é Deus falando. Tem gente que, por exemplo, come uma feijoada no sábado e aí deita à tarde. Aí começa a ter sonhos de barriga cheia. E aí tem gente que confunde, certo? Confunde as coisas. E outro dia alguém me disse assim: pastor Josué, eu venho sonhando muito com cobra. O que o senhor acha? Bom, pode ser, como pode não ser. Pode ser algo espiritual, como pode não ser algo espiritual. Por isso que é preciso, nesse caso, ter muito discernimento. Mas Deus fala através de sonhos. Veja o que está em Mateus capítulo 1, verso 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Escute isso, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aqui eu quero refletir com você um pouco sobre algo. Veja só, Maria não tinha mais do que 15, 16 anos de idade. Maria não tinha mais do que 15, 16 anos de idade. José era bem mais velho que ela. E aí, Maria estava grávida. Como José iria acreditar se Maria dissesse para ele: ô José, eu fiquei grávida por obra e graça do Espírito Santo? Você acreditaria? Você acreditaria? Entendeu? Fica muito difícil acreditar numa história mística assim. Mas Deus, para não deixar nenhuma dúvida no coração de José, olha só, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Então Deus envia até José um anjo em um sonho, que diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Eu gosto do que ouvi alguém dizendo um dia: quando a questão é muito difícil e quando jamais alguém lhe convenceria, Deus tem as suas maneiras de falar com você para que não fique nenhuma dúvida, principalmente quando o que está acontecendo faz parte do seu plano. Então, Deus fala conosco através das Escrituras, Deus fala conosco através de uma visão, como aconteceu com Paulo, Deus fala conosco através de sonhos. Você lembra de José? José tinha uma mente tão fértil para sonhar que os irmãos diziam: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Impressionante isso. Ele tinha uma mente fértil e sensível para sonhar os sonhos de Deus. Em quarto lugar, você que está chegando agora, deixa eu explicar. Eu estou falando sobre como ouvir a voz de Deus.
como Deus fala com a gente. E eu estou falando aqui sobre 8 maneiras diferentes que Deus usa para falar comigo, para falar com você. Em quinto lugar, Deus fala através de profecia. Deus fala através de profecia. Ele usa profetas. Ele usa profetas. Veja aqui o que está escrito em Atos capítulo 11, versos 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles era Agabo. Levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Nós precisamos crer que Deus fala através dos seus profetas. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de, por muitas vezes, Deus usando pessoas com esse dom da profecia para ministrar. A minha esposa, há uns 15 anos atrás, ela descobriu que ela tinha um câncer no seio. E aí ela passou por cirurgia, ela passou por 8 sessões de quimioterapia, por 40 sessões de radioterapia. E eu me lembro que eu fui ministrar no Rio de Janeiro, depois de um ano, mais ou menos, que teve esse problema, e eu estava ministrando. No final, um irmão chegou para mim, o irmão não conhecia a história, não me conhecia, e ele chegou para mim e falou assim: descansa o teu coração, porque a tua esposa está radicalmente curada. A tua esposa está radicalmente curada. E, realmente, a minha esposa, ela, durante um bom tempo, de forma periódica, ela fez exames, e o médico sempre dizendo: você não tem mais nada, você não tem mais nada. E até hoje a minha esposa não tem mais nada realmente. Então, Deus fala através dos seus profetas. Agora, Deus também fala através de uma voz audível. Presta atenção. Deus também fala através de uma voz audível. Veja o que está no Evangelho segundo João, capítulo 12, do verso 27 ao 30. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aqui, Jesus está ouvindo, como você está me ouvindo, Jesus estava ouvindo o Pai falar com ele. Nós temos uma outra passagem bíblica. Você se lembra quando Elias estava escondido na caverna, de repente houve um terremoto, houve um vendaval, e aí ele ouviu uma voz, certo? Uma voz agradável, suave, meiga. Era Deus falando com ele. Então, preste atenção que Deus também fala conosco de uma forma audível, Em sexto lugar, Deus fala através das pregações. Sim, Deus fala conosco através de uma mensagem, através de uma pregação. Atos capítulo 2, verso 36 e 37. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso,
os seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Olha como Deus ministrou ao coração daquela multidão lá em Jerusalém através de Pedro. Lembram-se que depois que Pedro pregou, ele fez o convite, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Deus fala através das pregações. Quantas vezes eu estou ouvindo uma pregação, eu estou ouvindo uma mensagem e Deus fala conosco. Agora, número 7, Deus fala através de um evento sobrenatural. Exatamente. Deus fala através de um evento sobrenatural. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 7, verso 31 e 32. Vendo aquilo, está falando de Moisés. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Escute isso. E, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor dizendo, né? Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Está falando da sarça ardente. Estava falando daquele momento em que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, e quando ele viu aquela sarça incandescente, e ao aproximar-se, Deus falou com ele. Então, Deus fala conosco através de um evento sobrenatural como esse que aconteceu com Moisés. Agora, Deus também fala conosco através da natureza. A natureza e a criação sempre falam do Criador. Ao contemplarmos, conseguimos ouvir a voz de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, presta atenção, olha só. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo. Então, preste atenção que a natureza, a criação, apontam para o Criador. Não veja a natureza e a criação de uma forma somente contemplativa. Entenda que ela sempre será um meio para que você possa ouvir a voz de Deus. Mas existem muitas outras maneiras de ouvir a voz de Deus, e eu quero dar aqui como bônus para você, tá? Por exemplo, em uma conversa informal com irmãos e amigos, Deus pode falar com você. Já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. A gente está conversando entre amigos e, de repente, alguém começa a contar um testemunho, a maneira como Deus fez, como Deus ministrou, como Deus curou, libertou, como Deus orientou. De repente, você começa a perceber que é Deus falando com você através daquilo que aquele irmão está compartilhando. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, Deus fala em uma conversa com pessoas. Deus fala conosco também através de um louvor. Quantas vezes nós estamos ouvindo louvores e, de repente, Deus começa a ministrar ao nosso coração. Deus fala conosco através da leitura de um bom livro. Eu estava lendo um livro chamado Esmagado, do T.D. Jakes, da editora Inspire, lá do meu amigo Carlito Paes. Como esse livro falou comigo, como esse livro ministrou meu coração. Um outro livro também que mexeu comigo, Deus falou comigo forte, Kryptonita, de John Bevere. Então, às vezes você está lendo um livro e Deus ministra ao seu coração.
Deus ministra ao seu coração. E Deus também fala conosco através daquela voz no nosso interior. Todos nós precisamos estar sensíveis e atentos para perceber quando Deus está falando conosco. Ele fala conosco sempre, nós é que nem sempre percebemos, pois estamos distraídos. Cuidado com as distrações, cuidado com as distrações.